Certa noite, quando o convento respirava um silêncio de velas, Santa Catarina caminhou descalça pelo corredor e parou diante do crucifixo que já conhecia como quem conhece o rosto de uma mãe. A madeira guardava o peso de muitas orações, mas naquela hora a cruz parecia leve, como se anunciasse a aurora. Ela fechou os olhos e viu, não com os olhos do corpo, mas com aquela visão da alma que nasce do amor, um cenáculo pobre e maravilhoso, portas fechadas por medo, corações trêmulos e no meio do medo uma presença que não precisava bater. Jesus ressuscitado atravessando a parede da impossibilidade e dizendo palavras que nenhum século consegue cansar. A paz esteja convosco não era uma frase, era um novo ar. Os discípulos, antes encolhidos, respiraram como que em volta da beira do mar. E então ele mostrou as mãos e o lado, feridas que não acusam, feridas que curam, feridas que ensinam o único caminho que não se perde. O amor que atravessa a morte para transformar o medo em missão. Santa Catarina sentiu dentro do peito a mesma paz que visitou aquele pequeno grupo e entendeu que toda alma é um cenáculo que pode receber visitas de Páscoa. A ressurreição não é lembrança bonita, é uma força que continua. Era como se Jesus dissesse de novo para ela, para mim, para você: não temas, eu estou aqui. A noite não vence o dia quando eu chego, e com essa luz a santa começou a recolher, como o jardineiro recolhe o orvalho, as palavras que o Senhor disse aos seus depois que saiu do túmulo, palavras de paz que acalmam, de perdão que libera, de missão que envia, de espírito que inflama, de amor que reconcilia, de esperança que recomeça. E ela compreendeu que esse repertório santo é também nosso hoje, agora, nesta casa onde você me escuta. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Na primeira aparição, o A Paz Esteja Convosco devolveu fôlego ao que estava afogado. Quantos de nós vivemos trancados atrás de portas invisíveis, portas de culpa, de medo do futuro, de vergonha do passado, de dúvidas que nos paralisam? Jesus não espera você arrumar a sala para entrar. Ele entra para arrumar a sala com você. É por isso que a paz vem antes da explicação, como chuva que chega antes de você abrir a janela. Santa Catarina diria: aprende a deixar a porta da alma entreaberta. Ressuscitado respeita, mas visita, e quando visita mostra as chagas. As chagas de Jesus são as únicas feridas que não fedem, perfumam. Olhando para elas, os discípulos reconheceram que quem os amava não voltou vingativo, voltou vitorioso, e a vitória dele era a mesma de quem nasce de novo por dentro. Depois da paz, veio o envio. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Quem recebe paz recebe tarefa. A fé cristã não é travesseiro, é caminho. Por isso ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O sopro que fez Adão levantar do barro agora faz os apóstolos levantarem do medo. E o que faz um coração de hoje levantar do chão quando o mundo pesa? O mesmo sopro. A oração é janela para esse vento. Santa Catarina ajoelhada num coro pobre fazia, com seu silêncio, mais barulho no céu do que 1000 campanhas. Não porque falava muito, mas porque dava espaço para que Deus falasse. E quando Deus fala, mesmo no secreto, a casa muda de tom. Houve também a visita de Jesus a 2 caminhantes tristes, no caminho de Emaús. Eles iam embora sem perceber que Deus caminhava ao lado. Quantas vezes nossa tristeza faz isso com a gente, nos convence de que é hora de desistir, quando na verdade é hora de reconhecer alguém partindo o pão. Santa Catarina recorda. Ele se aproxima, pergunta, escuta, explica, aquece, parte o pão e abre os olhos. É sempre assim. Deus não arranca a dor, Ele a atravessa conosco até que se torne mesa. Por isso, se você hoje está a caminho de Emaús, isto é, tentando sair do lugar onde doeu, trate de convidar Jesus. Fica conosco, fique com a palavra, mesmo em 2 linhas, e peça que Ele transforme a memória que sangra em memória que ilumina. O coração começa a arder antes dos olhos verem. É sinal de que a Páscoa começou por dentro.
E havia Tomé, que pediu tocar. Jesus não humilhou a dúvida, educou. Não sejas incrédulo, mas fiel, disse ele, oferecendo as feridas como escola. Às vezes você também precisa tocar. Tocar a misericórdia de Deus nos sacramentos, tocar a presença do ressuscitado no próximo que sofre, tocar a realidade com trabalho honesto, tocar a própria fragilidade com humildade. A fé não é neblina sentimental, é fidelidade que nasce do encontro. Santa Catarina sorri quando alguém decide sair do talvez e entra no meu Senhor e meu Deus, porque é assim que a vida desentorta, quando a boca confessa o que o coração escolhe. Em outra manhã, às margens do lago, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Tu me amas? Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria curar a ferida da negação com o remédio do amor repetido. E depois do sim, confiou-lhe o cuidado. Apacenta as minhas ovelhas, Santa Catarina. Pequena e firme, aprendeu que quem ama cuida, que quem foi perdoado recebe de brinde um rebanho. Talvez o seu rebanho sejam 3 pessoas, talvez sejam muitas. Talvez seja um idoso na família, talvez uma criança, talvez alguém que partiu e espera a sua caridade. Apacentar é verbo de ressurreição. Dar pão, dar tempo, dar escuta, dar oração. Cada vez que você oferece a missa por alguém, cada vez que acende uma vela com intenção, cada vez que diz Pai, perdoa por quem lhe feriu, você está cuidando do rebanho de Cristo, e o pastor reconhece esses gestos como quem reconhece a própria voz. Ainda no cenáculo, Jesus disse: A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A Páscoa inaugura um mundo onde a culpa não tem palavra final. A confissão não é tribunal para esmagar, é encontro para erguer. Santa Catarina sabia que o coração aliviado de pecados volta a respirar como casa arejada. Por isso, ela aconselharia a você: não colecione poeira de culpas, abra janelas. Diga o que precisa ser dito diante de Deus. A alegria do ressuscitado passa por essa limpeza. E quando você perdoa quem falhou com você, o céu canta. Não porque você relativizou a dor, mas porque você a entregou a quem pode transformá-la em semente. A semente do perdão sempre brota em algum lugar, mesmo que você não veja. Fãs de resultados rápidos raramente percebem. Amigos da fidelidade sempre colhem. Depois, no monte da Galileia, ele disse: Ide e fazei discípulos. É o chamado que atravessa histórias. Ir nem sempre é geografia, é saída de si às vezes. Sua Galileia é o quarto do filho, o corredor do hospital, a mesa do almoço, a linha de produção, a fila da repartição. Ali você pode batizar com palavras de vida, ensinar com exemplos de calma, guardar os mandamentos com escolhas silenciosas que honram a Deus. E quando isso parecer pequeno demais, lembre-se da promessa que coroou todas as outras: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não há manhã sem presença, não há noite sem vigia, não há deserto sem água no tempo certo. Essa promessa é o laço que prende nossas horas ao coração de Cristo. Que palavras então a Bíblia Antiga faz ecoar do ressuscitado? Paz, não medo; perdão, não vingança; envio, não estagnação; espírito, não forças próprias; pão repartido, não isolamento; amor que cuida, não amor que exige; presença que fica, não presença que cobra. É esse vocabulário que Santa Catarina quer ensinar ao nosso peito. Para isso, ela propõe um caminho de 7 amanheceres. Acordar com um "A paz esteja nesta casa" dito em voz baixa, escolher um nome para perdoar em silêncio, pedir o Espírito Santo antes do primeiro trabalho, ler 2 linhas do Evangelho como quem acende luz na cozinha, oferecer um pequeno serviço a alguém sem ser visto, agradecer, antes de dormir, por um sinal de presença que hoje talvez tenha passado despercebido. E se a saudade visitar lembranças de alguém que partiu, não fuja. Diga o nome diante do crucifixo e ofereça um Pai Nosso. Os ressuscitados amam quando os vivos lembram. Talvez você pense: mas eu não mereço essas palavras. Ninguém mereceu aquele paz-a-voz do cenáculo. Ainda assim ele disse: Jesus não espera que você se torne digno para então amar.
Ele ama para tornar você digno. A dignidade do pecador perdoado é obra dele. E a resposta que ele pede é simples: não fugir, ficar. Como João que encostou a cabeça no peito. Como Pedro que chorou e voltou. Como Madalena que procurou o corpo e encontrou vivente. Como os de Emaús que insistiram: fica conosco. Santa Catarina insiste com você. Insiste com ele. Se a oração estiver seca, reze seca. Se a missa parecer distante, ofereça a distância. Se a palavra parecer difícil, leia mesmo assim. O Espírito que soprava nos apóstolos sopra nos obstinados do bem. E obstinados do bem são os que, em meio a 1000 distrações, sentam 5 minutos e dizem: fala, Senhor, o teu servo escuta. Esse pouco vale ouro no céu. O ressuscitado também disse às mulheres: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galileia. Lá me verão. A Galileia era o lugar do começo, onde haviam sido chamados. Quando a vida ficar confusa, volte às suas Galileias. O primeiro sim, a primeira confissão verdadeira, a Eucaristia que transformou uma semana, a pessoa pela qual você começou a rezar, o pequeno milagre que ninguém viu. Visitar as Galileias não é viver do passado, é recordar as bases para não vender o coração nas promoções do desânimo. Santa Catarina fazia isso com simplicidade. Hoje eu volto ao primeiro amor, e ao voltar, Deus a levava mais longe. É sempre assim. Quem volta com gratidão avança com liberdade. E quando você perguntar: o que fazer com as dúvidas que ficam? Lembre-se de Tomé e da paciência de Jesus. Leve a dúvida para dentro da oração, não para fora dela. Toque as chagas na confissão, na adoração, no pobre, no sacrário, no altar, e depois, quando o peito sussurrar: meu Senhor e meu Deus, não exija fogos. Continue. A fé cresce como árvore. A árvore não se estica para crescer, apenas recebe sol e água no tempo. Dê ao coração sol e água, palavra e sacramento, e no resto do tempo, pratique o que entendeu. Uma gentileza que substitui uma crítica, uma fidelidade que substitui uma desculpa, uma oferta que substitui uma reclamação. A Páscoa tem sotaque de atos pequenos. Atos pequenos mudam mapas grandes. Por fim, Santa Catarina, com o rosto lavado pela luz do ressuscitado, nos pede um gesto concreto hoje. Escreva num papel 3 palavras que Jesus disse depois de sua ressurreição que você quer ouvir de novo agora. Paz, não temais, recebei o Espírito, ide, fica conosco. Tu me amas. Dobre esse papel e coloque perto de um crucifixo. À noite, acenda uma vela por 5 minutos e diga: Senhor, faze-me viver estas palavras. Se puder, leve à missa de domingo um nome vivo e um nome saudoso e ofereça por ambos. Os discípulos, quando receberam o sopro, viraram pontes. Você também, e quando se sentir pequeno demais, recorde: nenhum cenáculo é largo. Deus gosta de começar em salas estreitas. Ele mesmo alarga. Você só precisa abrir a janela. Depois daquela visão do cenáculo, Santa Catarina sentiu que o ressuscitado continuava a falar como quem desenrola diante dos olhos o mapa de rota que já estava traçado no coração de Deus, e cada palavra de Jesus após a Páscoa parecia nascer de uma dupla fidelidade: curar o passado e inaugurar o futuro. Foi assim quando ele voltou a aparecer no mesmo lugar, com portas ainda fechadas, como se quisesse ensinar que o medo humano não é obstáculo para a presença divina. A paz esteja convosco. Repetiu, porque a paz de Cristo não melhora o clima, ela muda a atmosfera. E novamente soprou, como quem restitui fôlego a mergulhadores que ficaram tempo demais debaixo d'água. Santa Catarina dizia que esse sopro é o ar próprio do cristão e sem ele, a gente respira nervosismo, ansiedade e opinião. Com ele, respiramos confiança, obediência e caridade. Por isso, toda vez que a casa do coração estiver embaciada, acenda um pequeno tempo de silêncio e repita devagar: Senhor, sopra sobre mim o teu Espírito. A oração é o abrir de janelas, e quando a janela abre, até o pó que incomodava começa a cair. Nessa mesma aparição, Jesus confiou aos apóstolos o poder de perdoar, como se dissesse:
Eu venci, agora quero que vocês repartam essa vitória na forma de absolvição. Santa Catarina entendia a confissão assim: não é o corredor da vergonha, é a porta da Páscoa. Quem abre, entra em casa limpa. Por isso, ela mesma costumava se examinar com sinceridade e sem dureza, pedindo que as chagas de Cristo fossem como sabonete de misericórdia. A quem perdoardes, será perdoado, ecoava nela. E ela respondia oferecendo perdão no escondido, inclusive aqueles que nunca pediram, porque a Páscoa não negocia, transborda, e quando o coração transborda, ele aprende a regar os terrenos secos ao redor, inclusive o terreno próprio que ainda sofre com lembranças. E havia o lago, o fogo brando nas brasas, o cheiro de peixe e pão. Essa cena, tão humana, é uma das mais grandiosas aulas do ressuscitado. Ele não voltou para uma cátedra fria, mas para uma fogueira de acolhimento. Pedro e os outros tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. Foi o lançai a rede à direita que escancarou o milagre. Santa Catarina via nessa direita não um lado geográfico, mas a mão da obediência. A direita é o lado de quem faz o que Jesus diz, mesmo quando o cérebro acha sem sentido. E quando os peixes vieram tantos, e a rede não se rompeu, o discípulo amado reconheceu: é o Senhor. A amizade reconhece antes de entender, e a inteligência segue a amizade. Depois, enquanto comiam, Jesus olhou Pedro nos olhos e curou com 3 perguntas, as 3 negações. Tu me amas? Santa Catarina gostava de repetir que Deus não põe o dedo na ferida para acusar, mas para limpar. Cada sim devolveu a Pedro o lugar de pastor. Apacentar seria o novo nome do seu amor. E apacentar não é apenas pregar. É cuidar, é levar pão, é ouvir, é corrigir com ternura, é visitar quem está à beira de desistir, é oferecer missa pelos que partiram e pelos que ficaram. Se você sente que o ressuscitado lhe pergunta hoje: tu me amas? Responda com um gesto concreto de cuidado por alguém, ainda que pequeno. A Páscoa se manifesta em cozinhas, corredores, filas, mensagens curtas. É ali que o Cristo vivo dá prova de vida. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Voltemos a Emaús, porque ali a Bíblia antiga se fez caminhar sobre o chão. Jesus aproximou-se como forasteiro e perguntou: de que ides falando pelo caminho? É bonito notar que o Senhor da Glória inicia com pergunta. Ele sabe tudo, mas prefere a pedagogia do coração que se abre. Quando eles despejaram frustração e confusão, Jesus reinterpretou a história à luz das Escrituras, aquecendo-os por dentro. Santa Catarina aprendia com isso 2 regras para depois da ressurreição. A primeira, levar a dor para a conversa com Deus, e não para a vitrine das queixas. A segunda, deixar que a palavra reescreva o enredo que a tristeza narrou. No partir do pão, os olhos se abriram, e eles que planejavam parar, voltaram correndo para Jerusalém. A Páscoa de Jesus transforma desistentes em mensageiros. Por isso, se você está cansado, mas hoje escuta a palavra e recebe o pão, espere mudança no compasso. Não necessariamente nas circunstâncias, mas no sentido, e sentido é direção. Direção encontra estrada, estrada passos, e os passos fazem a vida retomar a cadência que parecia perdida. Há ainda outro eco do ressuscitado que Santa Catarina guardava: não temais. Aos soldados do pânico e aos mensageiros da pressa, Jesus opõe a calma operante: não temais. Não é anestesia, é ordem de marcha. Você tem razões para tremer, eu também. Mas o ressuscitado não promete retirar todas as tempestades. Ele promete estar no barco e ensinar o ritmo de atravessar. Essa presença contínua atinge o cume quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa frase é corda esticada sobre abismos. Quem caminha segurando nela não cai. Santa Catarina reforçava: a presença de Jesus é especialmente densa quando a gente obedece coisas pequenas.
a visita breve ao sacrário, a leitura de 2 linhas do Evangelho, a bênção sobre a própria porta, o perdão que se oferece ainda que a emoção demore a concordar, o copo d'água dado em silêncio. Cada micro-obediência carrega uma macro-presença, e assim a casa muda de clima, o medo recua para cantos de onde não comanda mais. E quando tentar voltar, encontrará nas paredes palavras que você escreveu no íntimo: paz, perdão, espírito, envio. O medo não consegue morar num lugar com esse vocabulário. Os discípulos ouviram também: ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Santa Catarina lia isso com olhos de claustro e coração de praça. Nem todo mundo vai atravessar oceanos, mas todo mundo pode atravessar o corredor e semear Evangelho na maneira de falar, no modo de trabalhar, no jeito de sofrer. Toda criatura significa o colega difícil, a vizinha que reclama, o parente que aparece só para pedir, o amigo que anda seco. Pregar nem sempre é discurso, muitas vezes é mansidão firmíssima, é não responder ofensa com ironia, é devolver mal com uma gentileza que não humilha, é rezar o nome do outro até que a impaciência vire paciência oferecida, e para que isso não vire moralismo, Jesus prometeu sinais, não para glamour, mas para serviço. Expulsar demônios começa por expulsar os nossos: inveja, rancor, preguiça. Falar novas línguas começa por aprender a linguagem da bênção, que substitui as gírias do azedume. Pegar em serpentes sem dano se realiza quando você atravessa ambientes tóxicos com pureza. Curar enfermos com a imposição das mãos pode significar colocar as suas mãos num serviço humilde que alivia alguém. Santa Catarina via milagres discretos assim todos os dias. Uma reconciliação onde parecia impossível, um perdão que abriu portas profissionais, uma paz nova depois de um Pai Nosso por quem partiu. São sinais de Páscoa. Acontecem na órbita de quem crê e oferece. E houve a manhã do jardim com Maria Madalena: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela responde com a lógica do amor ferido e súplica pelo corpo. Jesus a chama pelo nome, Maria, e o universo muda. Santa Catarina insistia: a ressurreição tem nome próprio. O ressuscitado não nos aborda por categoria, ele nos chama pessoalmente. Por isso, quando a oração parecer deserta, entregue o seu nome a Deus e diga: chama-me. E quando você escutar a própria alma lembrar de uma palavra antiga: paz, não temas, confia, vem comigo, reconheça. É o pastor que pronúncia. Responda Rabuni como quem volta à escola do coração, e cumpra a missão que ele dá. Vai e anuncia. Madalena foi a apóstola dos apóstolos, prova viva de que ninguém é pequeno demais para ser correio de Deus. Você também pode ser, com uma mensagem de ânimo, com uma oração por quem sofre, com um gesto discreto que acende vela nos cantos mais frios da casa. Santa Catarina ainda contemplava a cena do Monte das Oliveiras, quando Jesus abençoa e se eleva, não para se ausentar, mas para inaugurar a maneira sacramental de permanecer. A ascensão não é despedida, é expansão. Agora ele está em todo altar, em toda missa. No pobre que pede um pouco de tempo, no irmão que precisa de escuta, no inimigo que exige perdão. E entre Ascensão e Pentecostes, a Igreja aprende a esperar. Permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder do alto, a paciência. Obediente é o útero de promessas. Santa Catarina sabia esperar, e a espera dela era cheia de pequenos atos de amor que preparam os bigornas do milagre. Então veio o vento e o fogo, e quem tinha medo abriu as janelas. A igreja começou ali, num cômodo com gente imperfeita, abraçada por Deus. É assim com você. O Espírito desce na sala apertada da sua vida, e a sua casa vira lugar onde línguas diferentes, o cansaço e a esperança, a dor e a fé passam a se entender. Com o Espírito, o que era apenas peso vira ofício de interceder. Com o Espírito, o que era apenas lembrança vira missão de consolar. Com o Espírito, o que era apenas rotina vira liturgia. O modo como você atende alguém, escreve um relatório, limpa a mesa, cuida de uma criança, tudo ganha claridade de serviço.
A Páscoa aterra a glória no cotidiano. Talvez, ouvindo tudo isso, você sinta um convite a viver as palavras pós-ressurreição como programa de 7 dias. Santa Catarina sugeriria algo assim. No dia 1, coloque paz na porta da casa com o sinal da cruz e uma oração breve. No dia 2, leve uma culpa à confissão ou, se não puder hoje, escreva-a e entregue a Deus com propósito de se confessar. No dia 3, faça Emaús. Leia um trecho do Evangelho e caminhe 15 minutos falando com Jesus sobre a sua história. No dia 4, pratique lançar à direita, obedeça a uma inspiração boa que parecia sem sentido. Ligar para alguém, oferecer um serviço, dar um passo num projeto. No dia 5, responda: tu me amas? Com um ato de cuidado pesado, visitar, cozinhar, revisar algo para alguém. No dia 6, faça um gesto missionário simples, enviar uma palavra de fé, reconciliar 2 corações, partilhar pão com quem precisa. No dia 7, adore, uma visita ao Santíssimo, uma comunhão espiritual, e a entrega do seu nome e dos nomes que ama. Ao final, escreva no mesmo papel as 3 palavras do ressuscitado que mais tocaram você nesta semana. Dobre e guarde próximo ao crucifixo. Isso cria memória de Páscoa, a memória que sustenta na hora escura. E se de repente o coração resmungar: eu não consigo, lembre-se de Tomé e do modo como Jesus respeitou o tempo dele. Diga: Senhor, eu creio. Ajuda a minha pouca fé. A pouca fé de quem se joga vale mais do que a fé barulhenta de quem não ama. Santa Catarina reconhecia os ressuscitados pelo modo como tratam a própria fraqueza, sem romantizar, sem negar, levando ao Cristo vivo para que se torne oferta, não desculpa, porque depois da Páscoa, pecado arrependido vira tarefa, dor oferecida vira canal, limitação assumida vira humildade que atrai graça. Os discípulos aprenderam isso olhando para as mãos e o lado de Jesus. Você pode aprender olhando para o altar e para o próximo. Há uma geometria de Páscoa que sempre funciona. Deus vem, você abre, Ele cura, você serve, Ele permanece. E, permanecendo, Ele ainda sussurra em cada amanhecer: a paz seja contigo. Havia ainda outra página viva que Santa Catarina folheava no coração quando meditava sobre as palavras de Jesus depois da ressurreição. A página do Permanecei, a escola da espera que prepara a coragem. Os discípulos tinham promessas nas mãos: recebereis o Espírito Santo, eu estarei convosco todos os dias. Mas promessas são sementes, e sementes pedem paciência. Entre o paz a vós e o ide por todo o mundo, o ressuscitado ensinou um ritmo: primeiro permanecer juntos, depois abrir as janelas, por fim caminhar. Santa Catarina via nisso a medicina para as nossas pressas. Queremos missões sem salas de oração, queremos respostas sem silêncio, queremos milagres sem obediência. O Cristo vivo, no entanto, prefere mesas com pão, fogueiras discretas, janelas que se abrem por dentro. E é dessa liturgia do simples que brota a autoridade que não precisa gritar. Quando ele disse recebei o Espírito Santo, não entregou um espetáculo, mas um fôlego novo. Quando disse a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados, não abriu um tribunal de aço, mas uma casa de portas. Quando disse não temais, não ofereceu analgésicos, mas presença. Quando disse ide, não distribuiu aplausos, mas trabalho cheio de sentido. Tudo é claro e manso como a manhã do lago, um braseiro, peixe, pão, um diálogo que cura com 3 perguntas, e um envio que começa com cuidado: apacenta. Se a ressurreição ainda lhe parece distante, talvez falte acender um braseiro na própria cozinha, não para inventar mística, mas para lembrar que Deus gosta de fazer novo mundo no lugar onde você frita o peixe e reparte o pão. Foi ali, entre o cheiro de fumaça e a memória da noite vazia, que Pedro entendeu que amor recomeçado vira missão. Foi ali que a vergonha cedeu lugar à bravura. Foi ali que, tu me amas, passou de pergunta a programa de vida. Assim também conosco. O ressuscitado não procura cenários perfeitos. Ele visita exatamente os lugares do nosso pouco, e quando encontra obediência, transforma nossas pequenas mesas em altares de envio.
Nesse mapa do pós-Páscoa, Santa Catarina insistia em outra palavra de Jesus que a Bíblia antiga conserva com doçura exigente: não me retenhas, dito a Maria Madalena no jardim. O Senhor não desprezou o abraço, ele educou o amor para o modo novo da presença. O que antes se tocava com mãos e lágrimas agora se tocará com fé e pão, com palavra e serviço, com pobres e sacrários. Não me retenhas é convite para que nosso amor deixe de ser possessivo e se torne generoso. Em vez de segurar Jesus só para consolo, levamo-lo a quem precisa de consolo. Há dias em que nosso coração quer manter Deus apenas para curar nossa ferida. Ele nos concede esse colo, mas depois envia: vai e anuncia aos meus irmãos. Madalena correu. Nossa corrida talvez não seja pelos caminhos de Jerusalém, mas pelas conversas que Deus nos confia, pelas mensagens que escrevemos, pelas orações que oferecemos, pelas reconciliações que ousamos pedir. É assim que o jardim da manhã de Páscoa continua florescendo, quando nosso amor perde o medo de soltar a mão, porque descobriu que o ressuscitado não sai de perto. Ele se expande, ele fica em cada altar, em cada irmão. Por isso, quando você se sentir tentado a cultivar uma fé guardada apenas em gavetas, escute de novo. Não me retenhas, abra a casa, leve pão, escuta a presença. E, se a saudade dos que partiram apertar o peito, leve o nome deles à missa. O pós-Páscoa é também ponte entre vivos e saudosos. Quem ama com Cristo aprende a amar para além do tempo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Outra palavra que Santa Catarina repetia com voz pequena e firme era a que fechou o Evangelho de Mateus como selo de ouro: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa presença não é lembrança poética, é companhia eficaz. Todos os dias inclui o dia em que a fé parece vidro e o coração, neblina. Inclui o dia em que você não é compreendido e o trabalho pesa como pedra. Inclui o dia de festa também para que a alegria não vire distração. Inclui o dia de luto para que a dor não vire desespero. Todos os dias quer dizer que não há deserto sem poço, não há noite sem vigia, não há cruz sem ombro divino. Santa Catarina guardava esse todos como quem guarda um pão no bolso, tirava um pedaço quando o medo chegava com fomes antigas e repartia com quem passava. Foi assim que ela consolou irmãs de convento e gente da cidade. É assim que você pode consolar os seus, repetindo em voz baixa diante da porta da casa, diante do quarto do filho, diante do altar: tu estás conosco. Se quiser treinar a memória do coração, escreva um pequeno Emanuel no papel discreto e cole por dentro da capa da Bíblia ou perto do crucifixo da sala. Toda vez que a ansiedade rondar, toque essa palavra como quem acende um abajur de madrugada. A presença volta a acalmar o quarto. E porque a Páscoa também é escola de linguagem, repare como Jesus fala depois da ressurreição, quase sempre em frases breves que mudam destinos. Paz a vós, devolve o fôlego, não temais, adestra a coragem, recebei o Espírito, inaugura a capacidade de amar como Deus, tu me amas, reorienta a vocação, ide, dá rumo às pernas, eu estou convosco, dá chão à estrada. Santa Catarina aconselhava a transformar essas palavras em calendário interior. Segunda, paz; terça, não temais; quarta, recebei o Espírito; quinta, tu me amas; sexta, e de sábado, permanecei até que sejais revestidos do alto; domingo, eu estou convosco. Não é superstição, é mapa. Quem caminha com esse vocabulário dentro muda o clima da casa. E se quiser linguagem ainda mais concreta, leve cada palavra a um gesto. Paz, abençoe a porta com água benta. Não temais, faça a tarefa difícil de hoje primeiro. Recebei o Espírito e invoque o Paráclito antes de decidir. Tu me amas. Faça um cuidado pesado por alguém, e de visite quem está só. Permanecei. Aguarde sem fazer ruído. Eu estou convosco, agradeça mesmo sem sentir.
Há um modo de ser Páscoa que não precisa de trombetas, precisa de fidelidade mansa. Os Atos dos Apóstolos, a primeira crônica dos dias que se seguiram, mostram o que acontece quando essas palavras entram no osso. Portas se abrem, línguas se entendem, pobrezas se aliviam, coragem aparece onde antes havia receio. Santa Catarina lia os Atos como espelho de convento, perseveravam na doutrina, na fração do pão, nas orações, na comunhão. 4 colunas que sustentam uma igreja e uma casa. Se alguma coluna sua anda torta, oração, Eucaristia, aprendizado do Evangelho, caridade concreta, endireite-a com um prego por dia. Não tente erguer uma catedral em um sábado, coloque uma pedra por manhã, e logo a casa ganhará sombra fresca. E quando pensar, mas eu sou pequeno, recorde que os 11 também eram, que Tomé tinha dúvidas, que Pedro tinha culpas, que Maria chorava, que os de Emaús iam embora, e no entanto, todos foram alcançados pela mesma voz curtinha e poderosa. Não se trata de merecer, trata-se de receber e corresponder. Outro eco precioso: vão para Galiléia, lá me verão. Galiléia é o lugar do primeiro chamado. Voltar lá é recordar a identidade para não se perder no excesso de tarefas. Santa Catarina fazia seu retorno a Galiléia diariamente. 1 minuto de silêncio diante da cruz, uma palavrinha de amor dita devagar, um olhar para a Eucaristia como quem reencontra o olhar que a escolheu. Depois desse minuto, ela ia para a cozinha, para o claustro, para a pintura, para a carta, para a conversa, e tudo ganhava timbres de missão, não de obrigação. Faça sua Galiléia. Talvez seja o canto do quarto onde você começou a rezar. Talvez seja a igreja onde você chorou e foi consolado. Talvez seja uma página do Evangelho que te pegou pela mão. Visite-a espiritualmente todo dia. A alma que visita a origem não se perde no caminho. E a missão que brota desse reencontro não é fugir do mundo, é atravessá-lo com luz. Ide por todo o mundo inclui sua empresa, seu ônibus, sua feira, sua família, sua rua. Anuncie a Páscoa com o perdão que você oferece, com a fome de justiça temperada de misericórdia, com o cuidado aos esquecidos, com a paciência com quem não sabe amar ainda. Se alguém lhe pedir razão da esperança, fale, se não pedir, mostre. E nos 2 casos reze. A oração é o endereçamento das suas palavras ao destino certo. Quem reza pelos vivos e pelos saudosos escreve com Deus bilhetes que chegam onde precisamos. A ressurreição multiplica essa logística. Um Pai Nosso por quem partiu, uma missa oferecida por um nome, uma vela acesa por 5 minutos com intenção clara. Santa Catarina via almas consoladas, famílias pacificadas, corações reconduzidos a Jesus por meio desses gestos pequenos que o mundo acha perda de tempo. O pós-Páscoa é um imenso correio do céu, e a sua casa pode ser uma das agências. Talvez você se pergunte como sustentar esse fogo quando a rotina volta a esfriar as coisas. Aprenda o pequeno Pentecostes de cada dia. 1 minuto de invocação do Espírito antes da tarefa mais delicada, um Vem Espírito Santo, repetido sem pressa enquanto caminha, um Ensina-me antes de responder, um Consola-me quando a saudade arranha, um Dá-me conselho quando a escolha pesa. E ao cair da tarde faça a coleta. Obrigado por onde estavas comigo e eu não vi. Você se surpreenderá com a memória sendo curada e a atenção sendo refinada. O Espírito adora corações que oscilam entre a confiança e a atenção. Ele governa suavemente, limpa sem quebrar, alarga sem arrancar, aquece sem queimar. É assim que você passa a reconhecer sinais discretos, aquela reconciliação improvável após uma oração teimosa, aquela coragem que brota para pedir perdão, aquele descanso que vem depois de oferecer uma dor por alguém. Os sinais não são troféus, são rota, apontam o rumo de Deus na sua semana. E quando a noite for mais densa e parecer que nenhuma palavra do ressuscitado se cumpre, faça o gesto de Tomé, que não é apenas tocar feridas, é ficar com a comunidade até Jesus voltar a aparecer. Tomé estava com eles quando o Senhor veio de novo. Fique com a igreja, fique com os seus, fique com a oração.
Não saia do cenáculo porque a primeira visita lhe escapou. Persevere. O ressuscitado respeita seu tempo e quando vem não humilha com vida. Põe o dedo aqui. Coloque seu cansaço onde a graça toca, coloque sua dúvida onde a palavra acende, coloque sua culpa onde o perdão lava. E quando o meu Senhor e meu Deus sair da boca, ainda que baixinho, deixe a vida mudar de marcha. Não precisa de fogos, precisa de fidelidade. Por fim, Santa Catarina nos dá um roteiro concreto de Páscoa para a semana. Escolha 3 palavras de Jesus pós-ressurreição e faça delas sua responsabilidade amorosa. Se for paz, abençoe sua casa todas as manhãs com o sinal da cruz. Se for não temais, adiante uma decisão que empaca seu coração e ofereça-a. Se for recebei o Espírito, abra a Bíblia antes do celular. Se for tu me amas, ligue para quem você deve cuidar. Se for ide leve pão a alguém, literal ou simbolicamente. Se for eu estou convosco, agradeça 3 vezes ao dia em voz baixa. Se for a quem perdoardes, prepare a confissão ou libere alguém por dentro. E como santa, escreva num papel os nomes de um vivo e de um saudoso. Coloque junto do crucifixo. Ofereça por eles uma missa, um terço, um pequeno sacrifício. O ressuscitado adora quando o amor vira agenda. Santa Catarina costumava dizer que após a ressurreição, cada palavra de Jesus tem um destino duplo: entrar no coração e extravasar em gesto se ela apenas entra. Vira lembrança se apenas extravasa, vira ativismo. Quando faz as duas coisas, torna-se caminho. E caminho é o que o ressuscitado sempre oferece quando aparece em salas trancadas, cozinhas silenciosas, estradas de Emaús e praias de Tiberíades. Por isso, para concluir este estudo orante, a Santa nos convida a recolher num rosário de Páscoa as frases que mudam o compasso da vida. A paz esteja convosco para desarmar o medo, não temais para iniciar passos, recebei o Espírito Santo, para amar no padrão de Deus. Tu me amas, para purificar intenções, ide para transformar cotidiano em missão, permanecei para esperar o tempo do alto sem pressa, eu estou convosco para garantir que nenhum dia será órfão. Agora, imagine-as como contas entre os dedos do coração, a cada uma, um gesto pequeno, uma oferenda concreta, uma intercessão por nomes vivos e saudosos. Este é o método simples dos santos. Converter palavra em hábito, hábito em clima, clima em casa, até que a casa inteira cheire a Páscoa. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Quando Jesus ressuscitado diz paz, ele não apaga a história, ele cura a história. Paz não é amnésia, é reconciliação. Por isso, ao rezar paz, Santa Catarina propunha 3 reconciliações discretas. Com a própria memória, eu aceito que Deus esteve comigo mesmo quando eu não vi com alguém concreto. Uma mensagem simples de recomeço. E com Deus, uma confissão sincera, sem teatro. Não temais não é slogan de romantização, é ordem de marcha que pede disciplina. Levantar 5 minutos mais cedo para abrir a Bíblia antes do celular, adiantar a tarefa difícil do dia, escolher a mansidão quando a provocação vier, recebei o Espírito. Não é emoção obrigatória, é docilidade ativa, dizer vem, Espírito Santo, e agir conforme a luz recebida, ainda que a luz peça pedir perdão, devolver o que não é seu, encerrar um vício elegante. Tu me amas, não é espionagem de consciência, é convite a converter afeto em cuidado. Cozinhar para quem não pode, visitar quem está só, oferecer missa pelos que partiram, revisar um currículo, segurar uma criança para que a mãe respire, e de geografia interior e exterior, atravessar o corredor da própria casa com paciência, atravessar a rua com caridade, atravessar a semana com fidelidade, permanecei, é a arte de não produzir o que Deus prometeu enviar, e eu estou convosco, é a senha. Para não desabar quando o silêncio prolongar perguntas, repetir baixinho, tu estás comigo, e seguir no bem possível de hoje.
No jardim, quando Maria escuta "Não me retenhas", o ressuscitado educa o amor a servir. A santa traduzia assim: abraça Jesus no altar para soltá-lo nos irmãos. Quanto mais real for a sua comunhão, mais livre será sua caridade. Na praia, quando Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Jesus responde e apacenta. O amor em Páscoa se mede por pão repartido, não por frases bonitas. No cenáculo, quando Tomé toca as chagas, aprende que dúvida não se cura com fuga, mas com presença. Ficar com a igreja. Até que ele venha de novo. E ele vem, sempre vem, às vezes pela palavra, às vezes pela Eucaristia, às vezes pelo pobre. Por isso mantenha 3 portas abertas. A da Bíblia, 2 linhas por dia, lidas como quem abre janela, a do sacrário. Uma visita breve na semana ou comunhão espiritual sincera, e a do próximo. Um gesto concreto, ainda que pequeno. 3 portas abertas são suficientes para que Deus faça corrente de ar na casa. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Talvez, ao longo dessas páginas vivas, você tenha reconhecido suas próprias noites, culpas que pesam, medos que abafam, saudades que puxam para trás. Cansaços que dispensariam Deus se ele não insistisse tanto em amar. Pois bem, a notícia da Bíblia Antiga é nova todos os dias. Jesus não ressuscitou para fundar museu, mas para acender forno, não para te tornar colecionador de frases, mas padeiro de esperança. Pão se faz com mãos pacíficas, coragem para sovar, fogo que não queima massa. Tempo de fermento, partilha final. Paz, não temais, espírito, amor, missão, permanência, presença, é a receita. Repita-a até que a cozinha da sua vida tenha cheiro de casa boa. E quando o desânimo vier, faça o que Santa Catarina fazia. Encoste a fronte no crucifixo e diga devagar: meu Senhor e meu Deus, deixe o coração ficar nesse nome como quem mergulha o pão no vinho. A fé volta a ser alimento. Agora, um roteiro de 7 dias para selar no concreto o que o ressuscitado disse, e para que cada frase dele encontre obra nossa correspondente. Dia 1: paz. Abençoe sua porta com água benta e reconcilie uma conversa. Dia 2: não temais, tome a decisão adiada e ofereça-a por alguém. Dia 3: recebei o Espírito. Comece a tarefa difícil com "Vem Espírito Santo" e não pare no primeiro incômodo. Dia 4: tu me amas. Faça um cuidado pesado por uma pessoa. Tempo, escuta, serviço. Dia 5: ide. Visite um enfermo, um idoso, um vizinho esquecido, ou sirva discretamente alguém do trabalho. Dia 6: permanecei e pratique o silêncio de 15 minutos sem pedir nada, apenas oferecendo nomes e passos. Dia 7: eu estou convosco. Agradeça em voz baixa 3 vezes ao dia por presenças invisíveis que sustentaram você. Ao final, escreva num papel as 3 palavras de Jesus que mais o sustentaram nesta semana e guarde junto ao Evangelho. Quando o inverno da alma chegar, releia. É surpreendente como a memória obediente atrai consolos novos. Entre Ascensão e Pentecostes, os discípulos aprenderam a esperar sem inventar atalhos. Esse é outro aprendizado de Páscoa que Santa Catarina guardava como ouro. Confiar que o Espírito é exato. Ele não chega cedo para alimentar ansiedade, nem tarde para dissaborear promessas. Chega com precisão de amor. A nós cabe a obediência paciente. Por isso, se você reza a tempo e ainda não vê o fruto, não quebre a árvore, cuide da raiz. Confissão, Eucaristia, palavra, caridade. Regue com perseverança. A estação do alto não se adianta com barulho, se prepara com fidelidade. Quando o vento vier, as janelas estarão no lugar, e quando o fogo pousar, nada pega fogo de modo destrutivo. Tudo se acende com clareza. Eu estarei convosco todos os dias, inclui os dias de luto. Então, leve os nomes saudosos à missa, ofereça comunhões. Acenda uma vela por 5 minutos e diga um Pai Nosso com intenção clara. Jesus ressuscitado não apaga a dor, ele a converte em ponte.
Muitas casas reencontram paz quando alguém assume a intercessão pelos que partiram. E muitos vivos reencontram sentido quando se percebem sustentados por orações que não fazem barulho. É a economia do céu, silenciosa, justa, fecunda. Talvez você diga, sou pequeno para tudo isso perfeito. Deus ama começar em salas estreitas. O cenáculo não era uma catedral, era um cômodo. O lago não era um estádio, era uma praia simples. A mesa de Emaús não era banquete, era pão de viagem. O jardim não era palácio, era um quintal de lágrimas. A Páscoa prefere o pequeno, porque no pequeno a vaidade não cabe e a graça se move à vontade. Consinta, entregue a Jesus o pouco de hoje, ele sabe multiplicar, e quando multiplica, o faz sem humilhar. Quem ofereceu 5 pães e 2 peixes tímidos, sua matemática é misericórdia. Antes de encerrar, rezemos com Santa Catarina uma oração pós-ressurreição, simples como brasa de Tiberíades, intensa como vento de Pentecostes. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, entra nas minhas salas trancadas e diz de novo a tua paz. Sopra sobre mim o teu espírito para que eu ame com o teu coração. Cura minhas memórias com tuas chagas, educa minhas dúvidas com tua presença, purifica minhas intenções com teu olhar que pergunta, tu me amas? Envia-me ao pequeno mundo que confiaste às minhas mãos, ensina-me a apacentar com pão, tempo e escuta. Quando a pressa quiser me roubar, lembra-me, permanece. Quando o medo gritar, repete em mim, não temas. Quando eu esquecer, sussurra, estou contigo. Recebe, Jesus, os nomes que amo, os vivos e os saudosos, e faze da minha casa um cenáculo onde o Pai é amado e o próximo encontra descanso. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.